todos nós, quer sejamos teólogos ou leigos, quer tenhamos vivido nos tempos bíblicos ou no século XXI, vemos o mistério de Deus. Quem quer reverter o mistério de Deus é o gnosticismo, que tem uma elite que ela entende o segredo de Deus. A Bíblia não, a Bíblia democratiza o mistério. Você pode ser o sacerdote do templo de Jerusalém, até o profeta. Até o profeta. Ele tem a revelação de Deus, mas ainda tem um lado do que o Rudolf Ott, que é um teólogo alemão, também falava que é o sagrado. O Lutero falava muito do Deus abscônditus, o Deus escondido, o Deus revelatus e o Deus abscônditus. O Lutero falava do luminoso. O Otto fala luminoso, essa palavra, o luminoso. Que tem o livro é o sagrado. Das Heiligen. O sagrado, e ele fala luminoso. Grandioso esse teólogo, já faleceu há uns 70 anos, pelo menos. O mistério fascinante e o mistério assustador. Exatamente, que ele coloca tudo em latim, né? Fascinas, né? E então, assim, é muito curioso. E mesmo Lutero, voltando a falar do Deus abscônditus e o Deus revelatus, ele dizia que os homens usam máscara para se esconder, mas Deus é aquele que usa uma máscara para se revelar. Porque Deus é tão grandioso que a maneira dele se revelar é se ocultando. Aí que é o mistério da encarnação. Ele oculta a glória dele, se tornando um bebê. Sempre é uma alta limitação. Sempre é uma limitação. É um paradoxo. Deus se esconde para se mostrar, para se revelar. E com relação à questão do nome, havia uma reverência tão grande que... agora eu vou brincar com o Saião. Isso aqui não é hebraico. Não? Não. Talvez. É uma discussão. Talvez, uma discussão. Agora vai pegar fogo. Vai pegar fogo. É porque é o seguinte, os judeus, houve uma evolução do alfabeto, desde o primeiro alfabeto proto-sinaítico, né? Que foi encontrado lá, e depois do proto-sinaítico, os fenícios aperfeiçoam esse alfabeto. Esse que a gente está vendo aí. Não é esse. Não é esse. Um outro alfabeto. E os judeus... Tem como ele achar para gente? Eu vou mostrar. Eu tenho aqui. Eu já pedi a fonte ali. Tá. E esse alfabeto era usado antes do cativeiro da Babilônia. Tá. Só que na Babilônia, como a Babilônia adotou... Na Síria também já tinha feito isso. A Babilônia só perpetuou o que começou na Síria. Exatamente. Deixa eu ver. Mas aqui não vai mostrar para o pessoal em casa. Consegue? Não, eu posso colocar aqui, ó. Vai lá. Coloca aqui, ó. Aí você tem o mais antigo e o aqui, posterior. ó. Exatamente, ó. Eu não tô conseguindo apontar aqui mas você tá apontando aí. Tem que apontar aqui, ó. Ó, esse aqui é o quadrático. Tá. É o hebraico quadrático, que o Saião mostrou. Tô montando certo aqui, ó? É o de cima, né? É o quadrático, tá bom? Esse aqui é o proto-sinaítico. Nossa, que estranho. É o mais antigo. Provavelmente, não posso afirmar, Moisés, quando escreveu o Gênesis, escreveu desse jeito aqui, ó. Olha só. Tá bom? Que foi encontrado lá nas minas do Sinai. Esse aqui é o alfabeto paleo-hebraico, que ele é inspirado no alfabeto dos fenícios. Ele parece muito com o dos fenícios. Só que o aramaico, como se tornou a língua franca na época do Império Assírio e continuou como língua franca na época da Babilônia e continuou como língua franca na época da Pérsia, o aramaico começou agora a mudar o modo dos judeus escreverem. Então esse hebraico, que é o mais moderno, que eu mostrei aqui na ponta, que está ali, que chama de hebraico quadrático, ele é posterior ao cativeiro da Babilônia e ele é inspirado no alfabeto aramaico. Então é como se de repente agora eu fosse escrever em português, mas com letras góticas. Sim. Estou escrevendo em português, não estou escrevendo em alemão, mas estou escrevendo com letras góticas ou com caracteres japoneses. Agora olha que interessante os manuscritos do Mar Morto. Leno, tá fácil aí, eu coloquei aqui, pode mostrar qualquer um dos dois aí que tiver na mão. Ele mandou aí. Eu mandei aqui, até eu espero não ter que a minha mão sair daqui atrás do Saião naquela hora. Olha aí, ele conseguiu ampliar. Isso aí é um dos manuscritos do Mar Morto. É lógico que essas partes em amarelo é um ressalto que o editor fez. Sei. Mas mesmo para quem não sabe ler hebraico, você consegue ver a diferença das letras quadráticas. É ainda um pouquinho diferente daquele hebraico que o Saião mostrou, porque esse é o quadrático dos manuscritos do Mar Morto. Tá bom? Mas assim, mudou pouco. Dá para ler. Dá para ler. Agora, toda vez que vinha o nome sagrado de Deus, aquelas 4 letras que o Saião mostrou, o que o copista fez? Tetragrama. Ele trocou a letra, ele trocou a tinta e trocou a letra. Pela letra antiga. Ele colocou a letra antiga. E por quê? É o respeito, uma maneira de mostrar respeito. E aí, toda vez que alguém estava lendo, para que a pessoa não lesse inadvertidamente o nome de Deus, ele colocava num estilo de letras que já não era mais comum, para mostrar respeito, reverência,
e para que a pessoa não deslize e não acabasse lendo o nome que não devia. Entendi. Aí eles trocavam o nome, então você está vendo ali, é o mesmo nome que o Sayão mostrou, só que ali está no paleo-hebraico, e eles mudavam a tinta do manuscrito, quando ia escrever, há pesquisas que mostram que a tinta é outra, então ele trocava a tinta, a caneta, para escrever o nome de Deus, e ele também colocou em letras antigas. E na hora de ler isso oralmente, eles trocavam por Adonai, por isso que as vogais de Adonai acabaram acidentalmente indo parar debaixo do tetragrama sagrado, formando Jeová ou Yahweh, ou mais modernamente, mas isso aí já é do período do Talmud, eu não sei se no passado é isso, começaram a trocar por Hashem. Sim. Mas eu não posso afirmar com precisão se nos tempos bíblicos usava o Hashem ou mais Adonai. Existe um uso em Levítico. Hashem significa o nome. Literalmente o nome. Existe um uso de o nome em Levítico, um texto que menciona isso. Assim como Hashem. Chamando Hashem, o nome. Porque assim, quando você faz referência ao nome, em vez de você dizer o nome, você diz, olha, bendito seja o nome. E todo mundo já sabe o que é. Baruch Atah. Você pode falar, quando falou a bênção, por exemplo, sacerdotal, que o Senhor te abençoe e te guarda, Yevarechecha Hashem, ou Yevarechecha Adonai. Mas eles falam Hashem. Hashem. Só que está o tetragrama ali no... Eu não entendi essa parte do Adonai. Adonai é Senhor. É Senhor no sentido de dono, de soberano. Tá. É uma outra palavra. E não é o nome de Deus. Aparece quando e aparece em vários textos da Bíblia. Vários textos. Só que no texto hebraico aparecia o nome de Deus. Só que eles pegaram as vogais de Adonai e colocaram no texto hebraico da Bíblia hebraica, do Velho Testamento em hebraico, colocaram as vogais de baixo. E isso, quando se faz, você tem a pronúncia Yehová. Mas é curioso, porque alguns estudiosos dizem que eles, ao fazer isso, olhavam para a palavra e diziam Adonai. Talvez essa seja a razão porque a tradução grega, Septuaginta, quando foi traduzir, na maioria dos textos, coloca a palavra Kyrios, que é a palavra Senhor, e que acaba entrando no Novo Testamento, e que é a razão, porque quase a vasta maioria das traduções da Bíblia, quando traduzem o nome, com exceção do espanhol, que prefere colocar Jeová, e do francês que coloca L'Éternel, as outras línguas, a vasta maioria coloca Senhor, só coloca com letra maiúscula, por causa desse movimento, né? Então, quer dizer, Yehová, que é pronunciado Adonai, que vira Kyrios e Senhor. E até tem uma coisa interessante, que existe uma teoria da conspiração, que as Bíblias estão apagando o nome de Deus, estão escondendo o verdadeiro nome de Deus. Por causa disso, né? Mas na verdade não são as Bíblias, a própria tradição judaico-cristã, o Novo Testamento foi escrito em grego, e em nenhum versículo do Novo Testamento o nome de Deus é transliterado, porque ele poderia também, assim como o pessoal criou o nome Jeová, eles poderiam em grego também transliterar, mas nenhum autor do Novo Testamento, nem Paulo, nem João, nem Lucas, transliterou. Ele preferiu o Senhor, o Senhor. A Septuaginta, que é essa tradução da Bíblia para o Antigo Testamento, ela também coloca Kyrios, Senhor. Então, eu acho que inclusive isso traz para a gente por que a comunidade cristã, e até certo ponto, grande parte da própria realidade judaica não se preocupou com isso. A minha impressão é que no nosso ambiente, essa fissura para tentar descobrir a palavra, ela carrega um pouco dessa herança que não tem a ver com as raízes judaico-cristãs, e que é a ideia mística de você ter acesso a um nome que, se pronunciar direitinho, você vai fazer desbloquear alguma coisa, algum poder. Você vai fazer um abracadabra, um abridicésimo. E essa ideia, ela é complicada. Apesar de, curiosamente, Atos 3, verso 16, quando acontece a cura ali com Pedro e João no templo, o texto vai dizer, curiosamente, que o nome curou. Vai usar essa expressão. É um caso muito, onoma, que é exatamente o mesmo sentido de Hashem. O Rodrigo está com o texto aberto aí. Pela fé no nome de Jesus, e então, que esse mesmo nome fortaleceu, esse mesmo nome. Então, aí fala, né? Mas tá certo, é que o mesmo nome fortaleceu a este homem, que este nome fortaleceu. Literalmente é o nome, né? O pessoal fez o deítico aí na tradução. Mas o nome curou o indivíduo. Então é muito interessante como aparece isso, só que
em Atos. Dizei o meu nome e serei salvo. Então, através do nome, façam em nome de Jesus, né? Mas o sentido dele é outro, né? Quando você faz o nome em nome de Jesus, não é repetindo o nome de Jesus. Você está fazendo o que Jesus faria. Ah, entendi. É como se fosse uma procuração. Você faz aquilo que o dono do nome diz. Não é para você usar o não nome... é qualquer um que nem creia usar o nome de Jesus então, e vai conseguir. Teve o caso. Lá os filhos de Seva, em Atos 19, quando eles chegam lá, e eles chegam pro endemoniado e falam, em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele. Aí o endemoniado deu uma surra nos caras. Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas não conheço Mas quem são vocês? Não adianta, não é um nome mágico por si só, né? Essa que é a questão. Hoje você conversa com uma pessoa e fala, rapaz, eu tô com o meu carro aqui, furou o pneu, cara, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Entendi. Esse tipo de atitude mágica, ela se afasta do pensamento bíblico porque, de novo, a relação com Deus é uma relação pessoal. A relação com Deus, ela é algo que envolve a relação que é totalmente diferente do mundo mágico. O mundo mágico é um mundo de manipulação do sagrado. Você toma lá da cá. Mais do que isso, qual é a questão? A divindade, ela só tem poder. Mas quem tem pessoalidade é você, como se você estivesse tentando mexer com uma usina, como uma espécie de energia. Entendi. Se você descobre os caminhos, qual é a reza certa, qual é a oração, qual é a prece que funciona, você entra na jogada, faz a coisa acontecer e manipula o processo.